Boa noite, chamas gêmeas. Boa noite. 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 Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Dia 20 de agosto. Que dia foi esse, chamas gêmeas? Que dia poderoso, energeticamente falando. Estamos, de fato, adentrando uma nova era, um novo movimento muito, muito especial, muito forte. E nós queremos hoje desafiar você a entender um pouco mais sobre a dinâmica que você está vivendo. Adentrar mais profundamente na sua dinâmica, na sua conexão, no seu processo ascensional. O seu processo ascensional como uma feminina divina, um feminino divino, você traz códigos muito específicos da sua jornada. Nada do que aconteceu até aqui foi aleatório. Nada. Nenhum evento, nenhuma conversa, nenhum encontro, nada do que aconteceu até aqui foi aleatório. Quando nós vivemos uma dinâmica de chamas gêmeas, onde nós encontramos a nossa polaridade oposta, existem etapas na sua vida que você vem passar até que chega o ponto de você ativar essa dinâmica. Para exemplificar um pouco sobre isso, eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre a minha dinâmica. Não detalhes da dinâmica com a minha contraparte, com a minha polaridade oposta, mas, assim, de algumas coisas que eu observo que fazem muita diferença nesse meu percurso. A primeira coisa que eu quero que você entenda, antes de propriamente falar algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que existe, de fato, um movimento, uma equipe muito específica trabalhando com você. A sua vida, ela é absolutamente guiada e dirigida. Você não está orbitando e vibrando no nível de consciência que a grande maioria das pessoas que você conhece, quiçá todas as pessoas que você conhece, tanto da sua família quanto do seu entorno. Você destoa já de todas elas, porque você veio com como se fosse um botãozinho de liga, desliga, e que quando ligasse, você, querendo ou não, você iria ser levado para uma nova consciência, para um novo plano, para uma nova dimensão. A missão primordial das chamas gêmeas, eu acho interessante quando as chamas gêmeas, eu quero saber da minha missão. Gente, você não é chama gêmea? Pronto. Você quer mais? Você quer mais? Mas se a gente poderia dizer uma missão, a missão das chamas gêmeas é, de fato, acessar as energias de quinta dimensão. E todas as vezes que a gente traz algum ensinamento sobre isso, porque a gente vê algumas que ficam ainda tateando e
andando em círculos, porque não entende ainda que alguns trabalhos que são feitos não tratam com energia de quinta dimensão. E chama gêmea está aqui primordialmente para acessar a energia de quinta dimensão. E se você se envolver com outros rituais, outras coisas que não trabalham com energia de quinta dimensão, isso vai trazer confusão para o seu campo mental, emocional, espiritual e físico. Então, é muito importante a gente falar isso, a gente vem falando sobre isso, e a gente vai falar de novo. Isso inclui coisas que você escuta, canais que você acessa, porque uma coisa é falar das energias da quinta dimensão, porque leu, porque entende, porque sabe como funciona. Outra coisa é acessar as energias de quinta dimensão e ancorá-las. Existe uma diferença primordial nisso. Existem muitos sabedores hoje de energia de quinta dimensão, que discursam, que escrevem, que falam. Mas acessar as energias de quinta dimensão, você não trabalha mais sozinho, a sua vida é absolutamente guiada e a condução da sua equipe toma a frente da sua vida. Porque é um movimento extremamente expansivo e muito, mas muito cheio de detalhes. São equipes de energias excelsas, de uma espiritualidade que está o tempo inteiro trabalhando e trazendo não somente informações, mas trazendo dentro de você, ativando esses circuitos que nós falamos inicialmente, que você, como uma alma espelho, traz. Há um tempo atrás, eu ouvi o Trigueirinho, e isso a gente falou lá na quinta jornada, quem fez de novo a quinta jornada dos 33 códigos crísticos da ascensão, poderá se recordar que nós falamos das almas espelho, quando ativamos, acho que foi o código 393, eu não vou me lembrar agora, são informações demais, a gente acessa uma coisa e deixa para lá, porque senão fica muita coisa, né? E a gente vai para a próxima coisa. E o Trigueirinho, ele falava sobre essas almas espelho, e ele falava que chegaria o tempo delas se manifestarem de novo. E nós não temos mais nenhuma dúvida que as chamas gêmeas são essas almas espelho. Exatamente pela própria conexão que essas almas espelho têm com um número, não no aspecto da numerologia, mas a conexão numérica e como as sincronicidades com os números, como os números estão sempre se comunicando com você o tempo inteiro, de uma forma muito mágica, e você não procura, e aquilo está sempre se conectando, trazendo uma mensagem, e quando você vai adquirindo mestria sobre isso, porque você, como chama gêmea, você já é um mestre, você vai incorporando essa mestria interior, você vai conseguindo decodificar esses códigos e trazer à luz ensinamentos grandiosos que a mente inferior não é capaz de decodificar e de entender. Se eu posso dizer uma coisa da minha jornada que fez muita diferença para mim, e eu não vou entrar aqui no mérito de nomes de mestres, eu vou falar apenas de algo que fez muito sentido e faz até hoje, que é eu saber qual é o meu raio de emissão, dos 7 raios cósmicos, você saber qual é o seu raio. Independente se você vai se conectar com a história que contaram do raio, senão a gente cai no paradigma da religião de novo, e é muito importante você ir se libertando. Pega as informações e vê aquilo que ressoa com você, e vai construindo o seu próprio movimento interior, a partir do amor, a partir da gratidão. Saber que eu era do 4º raio, eu já falei isso aqui inúmeras vezes,
além de trazer um senso de significado, eu sabia que aquilo trazia uma mensagem para a minha vida. E, de alguma forma, ao longo desse percurso, eu fui me conectando muito com o número 4, muito com este raio, que é um raio que fala da ascensão espiritual e da libertação do karma. Por conta disso, você se liberta da roda de Sansara, que faz com que você se esqueça, ou de outro nome, né? Porque tudo é criado a partir de uma lógica, dentro de um contexto. E a gente vai transcendendo a isso até chegar na unicidade com o todo, que é onde tem o vácuo quântico, que não existe paradigma, porque não existe divisão, porque só existe a unicidade, a vibração da gratidão, do amor e da alegria, numa constante vibração que reproduz e cria e que recria e que vai se recriando cada vez mais. Se você se conectar com seu raio de missão, dos 7 raios cósmicos, muito provavelmente você vai começar a entender alguns passos da sua jornada. E hoje eu fiquei bastante cientista sobre as coisas que acontecem e aconteceram comigo. E eu comecei a perceber que alguns eventos muito importantes, tanto kármicos quanto dármicos, foram se desenrolando a partir de alguns números e a cada 10 anos essas coisas foram acontecendo comigo. No ano de 1994, agosto de 94, eu vivi a grande dor de perder a minha mãe aos 27 anos de idade. Quando eu falo isso, eu digo que eu era uma criança que eu tinha um medo. Era esse. Eu acredito que toda criança tem esse medo da mãe morrer, né? Tinha aquela coisa do chinelo, você vai lá e desvira o chinelo, então sua mãe vai morrer. Eu vivia todo esse terror que colocavam na cabeça das crianças, né? E minha mãe ia tomar banho, e eu ficava, mãe, você tá aí? Ficava batendo na porta. Apesar da gente ter tido uma relação bastante beligerante ali na minha adolescência, depois juventude, funcionávamos de forma muito diferente. E quando minha mãe morreu, em 94, eu falei assim, gente, pode vir qualquer coisa agora. Por quê? Sabe quando o ápice da dor te acontece? E por incrível que pareça, eu não senti essa dor que eu achei que eu fosse sentir. Eu vivi um processo ali, assisti a minha mãe e, enfim. No ano de 2004, eu me casei. Um casamento kármico, muito difícil, onde eu fui testada a níveis... Olha, foi muito difícil esse casamento. Um casamento que envolveu agressões de todos os tipos. Foi dentro deste casamento que eu adquiri o vício do álcool. Quero fugir de tudo aquilo. E, de fato, foi uma etapa kármica que eu vivi, eu transcendi a ela. No ano de 2014, eu encontrei, olho a olho, aquela criatura que ia me trazer de volta para mim mesma. E no ano de 2024, simplesmente, não foi um ano isso foi uma ressurreição. Porque eu nunca imaginei que eu pudesse experienciar a mágica de conviver com as equipes espirituais como a gente vive hoje.
que a gente pudesse acessar nesse nível, onde todas as coisas vão se alinhando, e estar aqui vivenciando essa 15ª jornada de alinhamento espiritual e energético, onde muito mais agora do que uma jornada, a gente a cada jornada vai abrindo um portal, e quando a gente fala desse apenas continue, a gente não está falando de um trabalho, a gente está falando de um percurso muito firme, que tem etapas muito consolidadas. Eu, depois, fui levada a integrar, junto com a Marcela aí, que sempre me ajuda com esses códigos, aí a gente tem uma conexão telepática absurda, e as informações vêm de lá e, né, passeiam sem ninguém falar nada, quando vê a coisa está montada ali dentro de um entendimento muito profundo, que depois a gente vai trazer para vocês, para ajudar vocês a decodificarem os códigos da sua jornada, e saber as coisas que foram sendo resolvidas, e onde que esse raio, que esses códigos, em qual passo que você está, para te ajudar um pouco nesse processo, para que você não fique tanto tempo na dor. Eu fiquei muito tempo na dor. Fiquei, acredito, mais do que precisava. Porque, por conta da própria natureza do que a gente faz hoje, de sermos uma alma ascendente que veio com uma missão de guiar outros ascendentes, a gente passou por etapas que provavelmente você não vai precisar passar, né? Tenho fé que você não vai precisar passar. Tenho certeza que você não vai precisar passar, porque a gente já passou. Então, a gente pode te dar a mão, e é isso que essas jornadas estão fazendo, dando a mão para segurar o teu alinhamento, para não deixar você esmorecer, para fazer com que você entenda que você está vivendo um processo ascensional, e que não tem ninguém que possa te ajudar fora desse, digamos, arraial. Porque a chama gêmea, quando ela vai vivendo as suas etapas, como nós já falamos aqui, você vai se gabaritando, você vai se graduando. E essa graduação, a cada graduação que você vai fazendo, você vai trazendo, incorporando essas energias de 5ª dimensão e essa equipe espiritual. A gente vê também muitas pessoas colocando regras nessa dinâmica, até aquelas que já têm trabalhos hoje, enfim. Tem pessoas que falam, o meu gêmeo ficou em silêncio e por causa disso eu manifestei um trabalho. Eu tenho uma dinâmica de contato, como eu já falei para vocês. A minha dinâmica é uma dinâmica de contato. O meu gêmeo nunca ficou em silêncio. Nunca. O silêncio dele é de outras formas, mas de comunicação, de fala, de troca, isso nunca aconteceu. Já tem outros que é o silêncio, precisa do silêncio. Já tem outros que têm encontros físicos. Então, assim, a sua jornada tem os seus códigos. Não terceirize isso. Não acredite nas regras que te falam. Você precisa entender da sua jornada e não da jornada do outro. O outro, muito provavelmente, está vivendo o que precisa viver e criando, porque algo que acontece nessa dinâmica com o feminino divino é que você ativa o seu campo criativo. E quando você entender que criar, canalizar, fazer todo este trabalho, ainda que você inicialmente, como nós aqui, quando começamos na primeira jornada, não sabia nem para onde estava ventando, só sabia que tinha que ir. Vamos lá! O vento está soprando para cá, a gente vai para cá. Vai para cá, a gente vai para cá. Gente, é isso mesmo. E quando canalizava aquelas energias, começava a sentir o corpo, que eu tinha que sair de casa, pisar na terra, porque eu falei, gente, que é isso que está acontecendo comigo? E eu não entendia. Eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. E não tinha firmeza também. Se vocês escutarem as gravações que a gente fazia lá do primeira, segunda jornada, as gravações da minha voz, muito amorosa, porque amor sempre sobrou aqui,
Mas a voz não tinha essa firmeza que a gente tem hoje. Porque à medida que você vai entendendo do seu processo único, você vai tendo firmeza de propósito, clareza. Você não vai sendo levada a qualquer vento. Ah, fala aqui, eu vou para cá, fala aqui, eu vou para cá. Não, você não pode. Você é uma alma ascendente que está ancorando energias de quinta dimensão. Você não pode se perder nos vários discursos. Quem não está vivendo uma dinâmica de chama gêmea, pode ser a semente estelar, pode ser quem for, não vai entender o seu dialeto. É outra linguagem, porque é outra forma de manifestar. E você precisa entender isso, porque talvez essas mestrias que você está buscando aí estejam te atrapalhando, não porque queiram atrapalhar, mas porque funcionam de outra forma. E você tem os seus códigos. Você precisa entender isso. Eu vejo muitas chaminhas publicando nos stories tantas coisas. Eu falo, ai, elas ainda não entenderam que é ela, o código está nela. Eu amo quando eu vejo algumas de vocês ou canalizando uma mensagem, ou buscando um oráculo para tentar se identificar com aquilo que veio manifestar, tentando trazer à luz a sua essência e manifestar você. Você precisa acessar os seus códigos. Porque você, como uma alma ascendente, como uma chama gêmea, em missão, cada vez mais o véu ele vai se rompendo e você vai começar a se lembrar de várias coisas. Não com essa didática e essa clareza, porque muitas vezes a linguagem da luz, ela testa o seu campo mental. Porque a sua mente inferior, ela vai te trazer para uma lógica onde essas linguagens não existem. Ela vai jogar você para uma lógica onde a linguagem da luz, os acessos linguísticos que você já acessou quando viveu outros movimentos, é uma outra linguagem. E se você não acreditar no que sua mente superior está trazendo para você, você vai buscar uma lógica ou na explicação daquela pessoa que vive uma outra experiência, que tem lá as verdades dela construídas a partir da sua própria visão de mundo e vai destoar daquilo que você está acessando. Eu estou trazendo você aqui hoje para desafiar você. Eu que eu digo esses vários eus que nos acompanham aqui, para desafiar você a conhecer a sua jornada, estudar. Quando você conheceu? Que ano? Quanto tempo tem? Foi antes ou depois da pandemia? Você teve Covid? Não teve? Está tendo muita gripe da ascensão? Está tendo muita gripe todo ano? O gêmeo tem? Como é que é? Fica adoentado na mesma época? O outro está ficando muito gripado? Como que está esse processo? Ou você ainda está naquele movimento de tentar entender outras coisas? Está relacionando? Não está relacionando? Esquece esse detalhe. Não olha para isso, não é sobre isso. É sobre coisas muito maiores que você ainda não tem capacidade mental para entender, mas você pode sentir, é só através do seu chakra cardíaco e do seu sentir, que você vai integrar todas essas informações. Algumas coisas que vocês também precisam entender definitivamente é que, se você já incorporou a ideia de que tudo é energia, e tudo carrega um campo de energia, ou negativo ou positivo, que tudo que você faz volta para você. Eu vou te ajudar a ganhar consciência sobre algumas coisas que a gente tem observado. A gente tem observado isso para você não repetir, você nunca fez isso, provavelmente, mas a gente vai dar o exemplo aqui, porque um exemplo de consciência, ele pode te antecipar para que você não cometa algumas coisas. Tem pessoas que chegam aqui no nosso trabalho, algumas até que vieram do YouTube.
Ai, Cláudia, escutei seus vídeos 4 vezes seguidas, escuto todo dia, acorda, aquilo me alimenta, a sua voz me cura. Aí vem, entra para o nosso trabalho. Entra para o trabalho e tem a atitude de sair do grupo. Você sabe o que é uma atitude de você sair de um grupo de cura? Quando você sai de um grupo de cura, porque você tem a opção de silenciar esse grupo e de arquivá-lo, se você não tem interesse mais naquilo ali. Você não precisa fazer essa agressividade de sair de um grupo de cura. Porque quando você faz isso, você tem que pensar nas 158 pessoas que estão ali. Que quando você toma essa atitude, você decai a energia de todo mundo. Você sabe que karma é esse que você está trazendo para você, em se tratando de um trabalho conduzido pela luz? Eu sei que você pode até ter feito isso alguma vez sem consciência, mas eu quero dizer para você que a falta de consciência não impede que a negatividade chegue na sua vida. Não impede, tá? O fato de você não ter consciência sobre algo não impede que você colha o fruto da sua atitude extremamente negativa e que traz negatividade para os outros. Isso também reflete ingratidão. E outra coisa, sem gratidão não tem nenhuma fusão, não tem realização. A gratidão é como vibra o universo. É a vibração da gratidão. E outra coisa, amor incondicional não é sobre a sua chama gêmea. O amor incondicional é algo que exala de você para tudo e para todos. Então, quando você vem para um trabalho que as pessoas te aceitam com amor e você sai sem agradecer. Sim, a gente está falando para algumas pessoas aqui. Estamos falando para um coletivo, para também trazer ensino. Para que futuramente você não cometa isso. Se você não se sentir mais parte de um grupo, vai lá na opção silenciar grupo e arquiva. Você não vai ver mais nada desse grupo. Você não vai ser comunicada sobre nada. E você não precisa cometer esse ato negativo de decair a energia de um trabalho, que depois a gente tem que fazer todo um trabalho de ressignificar para reancorar aquele nível energético que a gente estava vibrando, porque a gente confiou em você e permitiu que você entrasse no grupo. Então, para todos que fazem isso sem consciência, tudo bem. Ou que já fizeram, tudo bem. Não precisa se culpar, mas ganhe essa consciência hoje, porque as chamas gêmeas estão aqui, como a gente sempre fala, Deus está nos detalhes. Cuidado com os detalhes, cuidado com aquilo que você deixa para lá, aquilo que você acha que não tem problema, aquilo que você acha que não vai magoar o outro, aquilo que você acha que não é invasivo. A outra coisa, os nossos grupos da jornada são grupos de alinhamento energético. Não são grupos para você desabafar sobre a sua vida, não são. Não são. Não nos obriguem a, às vezes, sermos severos ali pela instrução que nós recebemos. Nós recebemos uma instrução clara e vamos cumpri-la. Não é um grupo para você falar da sua negatividade. Não é um grupo para você exalar os seus problemas. Não é para isso. Não é para isso. Ali é um grupo de ancorar energias de quinta dimensão. E as energias que a gente trabalha é um campo sutil. E uma atitude, uma fala que carrega uma energia pode destoar. Por isso a gente só abre o grupo em momentos muito específicos, para que você traga a sua contribuição, para que você exale a sua gratidão, o seu amor, para que você vibre nesta frequência, que esta frequência, sim, vai trazer de volta para você todo esse investimento que você faz. Se você estiver se sentindo triste, ou qualquer coisa assim, você não precisa ir ali desabafar ou contar. Tem outros mecanismos para você resolver isso. E a maioria das vezes você vai resolver isso com você mesmo. Você vai resolver isso respirando algumas vezes e internalizando você e a sua essência, trazendo você de volta para o seu centro, trazendo essa respiração, essa energia. Então, as chamas gêmeas estão aqui para cuidar de detalhes
detalhes minuciosos que fazem toda a diferença. E às vezes você pode se perguntar, por que isso não está acontecendo? Vai olhar os detalhes. Não existe uma atitude que você tome negativa que não vá voltar para você. E agora, então, com essa aceleração que a gente está tendo, principalmente depois desse dia 19, ontem foi um dia extremamente poderoso. Extremamente poderoso. E hoje, esse dia 20, é um dia que reinaugura um tempo onde o feminino divino vai conseguir definitivamente acoplar a sua essência. Este véu se diminuiu e o senso de completude. Vocês se lembram ontem, quando nós falamos para vocês assim, a gente garante que você vai viver a completude que você nunca viveu. Hoje eu acordei, quem viu nossos stories, eu acordei me sentindo como se eu estivesse assim, no ano novo, sabe? Quando você sente um senso de autorresgate tão profundo que te coloca numa outra órbita, numa outra linha de tempo, aquela linha de tempo que você estava trilhando do autoconhecimento, do autopoder, ancorando a tua força. É como se aquilo tivesse sido acoplado dentro de um sistema energético onde não existe erro. E você precisa entender isso. Não existe força capaz de impedir que os planos da luz se manifestem. Não existe, acabou. Não existe força capaz. Para que você não atrase o seu processo. Quando você se desalinha, toma uma atitude intempestiva, faz coisas que não deveria fazer, você vai demorar aí, em média, de 7 a 15 dias para voltar para o seu alinhamento. Não é tempo de dar pausas, como falamos ontem. Não é tempo mais de você ficar ouvindo esses cochichos que a sua mente fica tentando comunicar com você, que ainda tem os padrões aqui. Não vai mais para ele. Não se entregue a nenhuma tristeza, nenhuma, não se entregue. Passe pelos processos de dor com consciência, mas não se entregue mais. E acredite, a sua dinâmica tem códigos muito específicos. Cada ano, cada dia, o dia que você nasceu, eu nasci numa quarta-feira. Meu gêmeo também nasceu numa quarta-feira. Existe uma conexão nos códigos numéricos da data de nascimento de um e de outro. Nós vamos nos aprofundar mais nisso. Já estamos nos aprofundando. Já muitos insights estão vindo. Exatamente para que você alinhe o seu percurso e possa saber onde você está nesse rolê. É preciso fazer os ajustes, chaminhas. Principalmente para aquelas que têm muito contato com o seu complemento divino. Você precisa fazer os ajustes para você recuperar o seu poder. Porque senão você vai ficar à mercê das energias que não são as energias de quinta dimensão. Você está aqui para ancorar energias de quinta dimensão. Quando a gente falou de substâncias, de coisas, né, a gente não está falando contra nada. Inclusive, quem quiser experimentar o que quiser, a gente está falando que não acessa a energia de quinta dimensão. Então, se você acredita nisso que a gente está falando, se você integra essa mestria na sua vida, se isso vibra dentro de você, faça os ajustes que você precisa fazer e dê os seus saltos. Dê os seus saltos. A gente está num movimento energético aí de muitos saltos quânticos, muitos saltos quânticos. O negócio está muito acelerado, muito acelerado. E a gente está aqui para cada vez mais alinhar espírito, mente, corpo, emoções,
para que este acoplamento, principalmente essa fusão que acontece com as energias do gêmeo desperto em quinta dimensão, é essa fusão que acontece, e ela acontece antes da fusão na matéria. Ela acontece antes. É muito importante você ter essa... tipo assim, acontece antes da fusão da matéria, a gente está falando num cômputo geral. É claro que você deve analisar a sua jornada e como ela se manifeste, e como ela se manifesta, e como as coisas estão acontecendo para você. A sua jornada é única, não terceirize, não abra mão da sua exclusividade. É exclusivo, é um plano muito arquitetado, orquestrado pelas forças da luz. E a gente está aqui para dar a mão para você, para que você trilhe esse percurso. Novo céu e uma nova terra. E hoje nós vamos continuar de mãos dadas com o amado Mestre. É de chorar de emoção. Hoje depois de muito tempo, eu fui no mar e dei um mergulho. Precisava daquela água salgada, selando um batismo. E muitos verão os saltos que nós vamos dar. Nós vamos dar. A nossa vibração está aumentando muito, e o véu está diminuindo, e a distância está diminuindo. A distância está diminuindo. E você deve estar sentindo isso também. Tenho certeza. Hoje você vai oferecer o seu melhor para o Mestre Jesus. Fala para ele, o que te darei por tantos benefícios? Por ter vencido o corpo de dor que nem era dele, para garantir para nós que nós também podemos vencer este corpo de dor. Chama gêmea, imagina o que é vencer um corpo de dor. Você sabe por que o mundo está do jeito que está? Por causa da avareza. Você sabe o que a avareza faz? Ela faz você sempre querer algo, querer possuir algo, querer ter algo, querer ter, possuir. Você sabe por que essa busca? Essa busca é essa busca de se completar, essa busca de se sentir completo, que nunca chega através da avareza, através da posse. Você sabe o que é você se libertar do corpo de dor num nível onde você não precisa ter mais nada, você já é tudo em você. As buscas cessam quando você encontra você. Quando você acessa você, a unicidade com tudo. Aí você percebe, olha para mim, que você sou eu, que eu sou você, que não existe esse outro, só existe um vibrando em amor com tudo. Somos um. Somos um. Sai dessa separação, você não está separado. Essa é uma mentira que essa dimensão nos contou, você não está separado de nada. Você está aqui junto, eu sou você. Você sou eu, você é a expressão do amor do Mestre. Eu vejo a fonte em você. E você merece todo o amor e toda a honra, assim como eu mereço. Nós somos um. Só existe essa vibração amorosa. É isso que existe. Tudo que tem fora disso é a distância.
São os apegos, a dor e as antimatérias e as sombras que são criadas a partir desse distanciamento. E a física quântica está aí para comprovar que só existe uma vibração. Tudo está interligado, tudo é uno. Não existe essa separação, então você não está só. Quanto mais unificado você se sente, quanto mais você traz a tua luz e se unifica com essa centelha que vibra dentro de você, mais você se aproxima, mais você manifesta a sua família de alma, mais você traz aqueles que estão vibrando na mesma ressonância, na mesma fase que você. E hoje, mais do que nunca, nós vamos entrar em fase de ressonância uns com os outros aqui, guiados pelo amor do Mestre, aquele que nos deu o exemplo do amor puro, universal, verdadeiro. E é o Mestre, o comandante que arquitetou este plano de fusionar essas contrapartes. Isto é um plano do Mestre. Você confia no comandante? Você confia no comandante? Você confia que essa dor que você sente, ela não é propriamente uma saudade de alguém, mas ela é uma dor que te liberta, que te faz se fundir cada vez mais com o amor cósmico e divino. E quando você entender cada vez mais isso, e acoplar-se com essas energias de quinta dimensão, cada vez mais, naturalmente, a manifestação no tempo do amor vai se ancorar nessa dimensão. E todos verão. Muitos começarão a ver essas manifestações. Cuidado com os discursos que te separam. Quem está ascensionando não está conseguindo mais vibrar nessas questões políticas, com todo esse... Isso tudo ainda é uma energia daqui, você não está mais aí, você não está mais aí. Você ajuda muito mais trazendo de lá, se posicionando. Por isso que a feminina divina, ela precisa fundir a sua energia dentro dela mesma, porque ela tem esse espaço, e é quando essa energia fusionada vai entrando em fase com as energias do todo, com a fusão com o todo, e você entra em fase com o Criador. E é isso que traz tudo para a manifestação, sem que você precise se preocupar com mais nada. Apenas em manter-se alinhada com essa energia dentro de você. Aí vão sumindo os medos, vai sumindo tudo. Eu tenho mais medo de nada. Estou passando essa situação ainda, nem tenho um diagnóstico, eu nem penso nisso. Isso nem chega na minha cabeça, seja o que for. O que a minha alma planejou, eu vou viver, eu vou experimentar, seja o que for. Porque eu sei que a gente está plantando o amor e a verdade. Você sou eu sou você. E nós somos um com o todo. Todos somos uma família aqui. Comece a inspirar e se conectar com a sua essência que está aí no seu chakra cardíaco, a sua centelha divina. Hoje eu ouvi uma coisa na internet, não sei nem quem que falou isso, mas eu sei que tinha um código ali, porque ressoou muito. E a minha equipe falou, é isso. Sobre um hábito ao acordar. Ao acordar, ele falava assim, vá ao banheiro, escove os seus dentes com a mão esquerda, se você for destra, e com a mão direita,
se você for canhoto. Depois, olhe-se no espelho e diga 10 vezes: você é linda e eu te amo. 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 Depois, durante 10 vezes, inspire profundamente e solte. E vá para o seu dia. Na parte da tarde, faça novamente as inspirações. Pare um pouco, inspire novamente. Conecte-se de novo com o seu centro. E depois à noite, novamente faça isso. O que você tem para oferecer para o mestre hoje? E nós vamos precisar, eu sei que está todo mundo com um pouco de sono, já são quase 11 horas, mas a gente vai precisar falar para você de novo, para você não esquecer. A fonte criadora, a criação só vibra na alegria, na gratidão e no amor. Não esquece a pitadinha da alegria. Mesmo que você esteja no processo, que esteja cansado, não esquece. Quando você sorri, você abre o teu campo. Você deixa a sua aura mais brilhosa. Você interage de uma forma diferente com o outro e com você mesmo. Não esquece. Vamos, então, nos conectar com o nosso centro. E oferecermos ao amado Jesus o melhor de nós. Feche os teus olhos. A exemplo de Maria, podemos declarar: minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se eleva em Deus, meu Salvador. Minha alma te engrandece, amado Jesus, nosso comandante. O mestre do amor. Inspire o prana. Amados, o portal da quinta dimensão está aberto para você. Há tanto tempo temos te olhado com tanto amor, guiado seus passos, chorado com você a cada melancolia.
a cidade que você nasceu, a família que você nasceu, tudo orquestrado, arquitetado, para que você chegasse até aqui. Alma ascendente, escolhido entre muitos para manifestar neste agora as forças do amor. O véu que separava já não separa mais. As energias de quinta dimensão, neste portal dourado de Cristo, começam agora a vibrar, 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 pulsando, pulsando. A sua equipe espiritual está mais próxima de você. Através de seu ancoramento, alguns ciclos kármicos estão sendo interrompidos. Está feito, liberado, transcendido. Enquanto você inspira, os mestres da transmutação derramam sobre a sua cabeça gotas peroladas de uma energia muito curativa. E ela desce, penetrando a sua aura vibrante. Aparece no campo crianças que são mentores. Talvez, mais uma vez, a manifestação daquelas crianças que ainda vão nascer. Conecte-se. Conecte-se com essa energia. Conecte-se. Arcanjo Gabriel está conosco, trazendo mensagens para você.
olhos verdes, olhos azuis. Essas palavras têm códigos. Uma nova estrada. Algumas femininas divinas se vestem de verde. O verde da cura. Excelso, sublime, Mestre Jesus, eu te entrego a minha mais pura devoção. O ouro do meu ser, incorruptível, e a sua vibração aumenta, e a distância diminui, e o véu está cada vez mais fino, quase imperceptível. Inspire o prana. Eles estão pedindo para nós fazermos um círculo. Imagine-se como se você estivesse de mãos dadas com um de nós aqui. Imagine esse círculo. Ninguém solta a mão de ninguém. E agora, com Jesus, o comandante, ao centro desse círculo, os mestres da transmutação em volta do círculo, com as suas espadas erguidas ao céu. Vários seres de luz excelsa começam a girar em torno desse círculo, trazendo um vórtex luminoso de muita luz dourada, e a chama violeta da transmutação interrompe o fluxo do karma. Está feito, está feito, está feito. Sinta a dança da energia ao nosso redor. Eu estou de mão dada com você. Somos uno. Somos uno com o todo. Não existe separação. Quando não lama canusim me funcha de cabarras me vonasta. We must wash casimadas nas tu que me volta de moça que de trabalhos me funcha. Que achas tramalo se voar. Inspire o prana.
e o selo do amor e da consciência crística de Sofia. É ancorada sobre nós. E a vibração do amor flui poderosamente sobre cada um de nós. Inspire mais algumas vezes. Segure o ar. Você é linda e eu te amo. Você é linda e eu te amo. Você é linda e eu te amo. Você é linda, linda, linda e eu te amo. E assim é. Está feito. Mais um degrau. Mais um degrau. Gratidão, amado mestre. Gratidão. Gratidão, amado mestre. Gratidão.